Olá, sou Viviane Massi, jornalista, e você está no canal da Farma Contábil. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente está com mais um episódio do Descomplica Farma, o nosso programa quinzenal que vai descomplicar a sua vida de empresário, gestor, gerente, farmacêutico de farmácia e drogaria. Tenho aqui comigo novamente para me ajudar a descomplicar esse assunto o nosso anfitrião, Bruno Moura, que é um contador especializado em farmácias e drogarias da Farma Contábil, e o Diego Costa, que é o CEO da Momento Tributário, um consultor tributário, especialista em PIS, COFINS, ICMS, PI, por aí vai. Complicado demais ICMS, mas vamos tentar. Diego, por que o ICMS é uma dor de cabeça para a farmácia? Bom, Viviane, o ICMS ele é uma dor de cabeça para a farmácia por um motivo muito simples. Ele é complicado mesmo. Ele tem 27 possibilidades. Ele é um imposto estadual que depende de legislações internas. Cada estado pode ter a sua regra específica, o seu tipo de tributação, a sua alíquota, a forma que você faz para poder cobrar esse imposto. É diferente, por exemplo, de PIS, COFINS, IPI, que é um só a nível nacional. O ICMS ele é muito complicado porque ele depende da operação, do produto e do estado que está enviando a mercadoria. Então, ele assusta mesmo, isso é muito natural. Para você ter ideia, são 27 regulamentos para explicar uma legislação que, em tese, deveria vir explicada a nível nacional. Por isso que quando nós temos uma mercadoria que precisa ter o ICMS como tributo, numa aquisição de compra, devolução, num brinde, numa bonificação, se ela vier de dentro ou de fora do estado, as possibilidades acabam sendo quase infinitas. E para quem está do lado de cá, para quem está só comprando e só vendendo, olha, isso fica muito complicado. Se não tiver um cadastro redondinho, com a tributação correta, não tiver ali uma assessoria fiscal, uma assessoria contábil para poder estar verificando esses produtos e fazer uma apuração correta, provavelmente vai estar pagando imposto errado e isso vai estar dando baita prejuízo para a empresa. Viviane, só para poder complementar aqui, rapidinho, desculpa te interromper. Nada, pode falar. Vamos lá, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria. A cada momento que aquela mercadoria, que aquele item, ele circula, é pago o ICMS. Isso já é um procedimento extremamente complicado. A indústria fabrica, quando ela vende para o distribuidor, ela paga ICM. O distribuidor revende para a farmácia paga ICM, o distribuidor paga ICM. A farmácia, quando vende para o consumidor final, ela paga ICMS novamente. Imposto de circulação de mercadoria. A cada momento que ela circula, existe uma necessidade legal de ser efetuado esse pagamento. Existem diversas formas e diversos percentuais a nível Brasil, como o próprio Diego falou. Cada estado é uma legislação diferente. Então, se o fornecedor está num estado, o consumidor final ou o distribuidor está em outro, os percentuais são distintos, enfim, e aí causa essa confusão toda. Você queria só complementar essa fala inicial do... Foi ótimo, porque eu ia justamente chamar atenção para isso, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, tem a alíquota mais alta, 20%. Acho que São Paulo, 12%. O Espírito Santo eu não tenho certeza, mas acho que são 12% também. Não é, Diego? Como funciona isso? Primeira coisa é desmitificar da seguinte maneira. O ICMS, como o Bruno colocou, é circulação. Então, veja, nem eu nem ele falamos venda. Circular a mercadoria é sair do ponto A para o ponto B mesmo. Então, não importa como você chama essa operação. Eu posso chamar de remessa para teste. Circulou, tem imposto. Como funcionam as alíquotas? O Rio de Janeiro é o campeão. Mas um campeão ruim nesse sentido, né? A alíquota... O Rio não está nada bem, né, gente? Ela tem 20% de ICMS. Só que ficam 20% de ICMS, Vivi, de uma forma bem diferente. 18 mais 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. No final das contas, 20%. Essa é a alíquota de regra geral. Existem alíquotas maiores, tá? Que podem chegar a 39%, que é o caso, por exemplo, de fumos, por exemplo, cigarros, cigarrilhas, que tem uma alíquota máxima bem pesada. Quanto aos outros que não é estados, o caso do setor, né? Não é o caso do setor farma. Tá. Sim, não é o caso do setor farma.
No caso do Rio de Janeiro, no setor farma, o que eu tenho lá com a alíquota bem pesada? Todos os cosméticos e perfumaria. A alíquota no Rio de Janeiro, 27%, já com benefício de redução. Então, atente-se aí que existem diversas alíquotas. Primeiro, se pensar, cada estado tem uma alíquota interna. Em regra geral, Viviane, você não pensou errado, não, você pensou correto. O estado de São Paulo, ele tem uma alíquota de 18% interna, a regra geral. Porém, no momento que ele vende para o Rio de Janeiro, a alíquota se torna 12%. Olha como é que está começando a complicar. Olha a cabeça de quem é empresário, tem que pensar que lá em São Paulo é 18%, mas vindo para o Rio é 12%. E internamente pode ser 20% ou 27%, no caso do pessoal de perfumaria. Espírito Santo, por exemplo, mandando daqui para lá é 7%. Lá internamente é 17%. Nossa, miscelânea de alíquotas, né? Imagina ter que fazer tudo isso na mão, sem nenhum sistema para poder auxiliar ou nenhum tipo de empresa que possa estar fazendo esse processo de forma automática, contar mesmo com a parte de sistemas a seu favor. Viviane, deixa eu só complementar aqui rapidinho. Sim, desculpa mais uma vez. Não tem problema. Então, são diversos percentuais, diversos estados, diversos produtos, cada um com uma situação tributária do ICMS diferente. Tem como decorar isso tudo? Não tem. Eu não decoro, o Diego não decora. Eu acho que é quase impossível, né, uma pessoa se dedicar tanto tempo a decorar todas essas alíquotas existentes. Então, existem softwares, existem sistemas que facilitam a vida do empresário do varejo farmacêutico na hora de tomar essa decisão, de onde comprar, qual o imposto que ele vai pagar. Isso tudo, a Farma Contábil pode ajudar o empresário nesse sentido. Tá? Ô Bruno, uma curiosidade, vamos supor que eu tenho uma farmácia, você está falando aí que existem tecnologias, softwares que ajudam nessa decisão. Eu tendo uma farmácia, eu tenho como saber se é melhor comprar, por exemplo, de uma distribuidora de medicamentos do Rio, de São Paulo ou do Espírito Santo, por exemplo? Tem como sim, Vivi. Existem software para isso. Você vai dizer para esse software, para esse sistema, tá? Pode ser, obviamente, da cabeça de cada um que tenha decorado toda essa situação, sim, pode, mas a gente está falando aqui de tecnologia que pode o auxiliar. Então, você vai dizer o produto que você está comprando, tá? De quem você está comprando, o regime tributário da sua farmácia, tá? O NCM desse produto, e no final ele vai te dar um cálculo de quanto que será o ICMS que você vai pagar. Vai saber se esse produto está na substituição tributária ou não, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Uhum. Então, existem sistemas, existem software onde você coloca essas informações e ele vai ajudar o empresário na hora de tomar essa decisão. Eu te fiz essa pergunta porque, como eu cubro o setor, eu de vez em quando vejo assim, a notícia de uma distribuidora que levou o seu centro de distribuição para o Espírito Santo ou que abriu um centro de distribuição no Espírito Santo. Já li notícias também. Já entrevistei pessoas comentando sobre a elevada carga tributária no Rio de Janeiro e a evasão de empresas, né, empresas que estão indo embora do estado porque o ICMS no Rio de Janeiro é muito alto. É por causa disso, né, gente? Assim, o Rio ele está aí numa posição desfavorável e não está competindo muito bem, perdendo espaço para esses outros estados onde o ICMS é um pouco mais baixo, é isso? O nome disso, Viviane, é guerra fiscal. Isso já acontece há muito tempo. Como funciona? Como não existe uma tabela para que se nivele todas as alíquotas de todos os estados, no caso do ICMS, cada estado tem o direito de fornecer um benefício. Em regra, depende de uma legislação nacional, tá bom? Um acordo entre os estados para que cada estado saiba que benefício o estado está dando. O que está acontecendo hoje? Estados que têm um número de benefícios para atacadistas ou industriais de nichos específicos conseguem captar muito mais contribuintes para aquele estado ou não. O exemplo clássico é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem benefícios fiscais direcionados para o atacado, por exemplo, para aqueles grandes centros de distribuições. E isso faz com que a empresa migre automaticamente para lá. O Rio de Janeiro
tem diversos benefícios, não podemos negar. Porém, não é tão atrativo, Viviane, para essas empresas estarem aqui. Primeiro, é um grande centro urbano, onde a circulação das mercadorias por grandes caminhões é bem restrita. Vamos pensar, temos horários, temos apenas a Avenida Brasil, a linha vermelha. Circular dentro do Rio de Janeiro é um pouco mais complicado. E no caso do Espírito Santo, no caso de Goiás, por exemplo, Pernambuco, que tem um leque maior de benefícios, os estados se prepararam para receber esses grandes centros. Então, você vai ter locais com estradas grandes, largas, para que os caminhões possam transitar de maneira mais precisa. Então, veja que o benefício também vai estar trazendo uma possibilidade de crescimento para o estado a nível de urbanização. O problema é que o Rio de Janeiro não cresceu. E, na contramão dos impostos, ele somente aumentou essa carga tributária. Aí não adianta, Viviane, muita gente fugiu daqui e tem continuado fugindo, porque tem muitos estados com benefícios atrativos e formas de que essa circulação seja feita de forma mais fácil, para poder chegar até o contribuinte. Existem estudos tributários que você consegue de maneira legal, veja, de maneira legal, através da sua contabilidade, o Bruno está aqui para poder confirmar isso, estudos tributários onde eu posso estar instalado em um estado, fazendo toda a fabricação nele, remetendo para um centro de distribuição em outro estado onde existe um benefício fiscal e redistribuindo a nível nacional. E olha, nesse sentido, dentro da lei, ganhando e muito com os impostos. Isso é fazer uma tributação, um estudo tributário de maneira correta, onde a empresa vai ganhar competitividade. Legal, Diego. Vamos falar de substituição tributária, que também é outro tema muito complexo. Vamos tentar descomplicar um pouquinho esse assunto aqui para quem está nos assistindo. Você costuma dizer que a substituição tributária é a maior vilã, né, para as empresas. Por quê? Substituição tributária. Para quem não sabe, a substituição tributária ela funciona como uma antecipação de imposto. Como o Bruno colocou um pouco atrás, tá? Ele falou o seguinte, o imposto começa do ICMS da seguinte maneira, a indústria paga o seu, quando ela vende, o atacadista paga o seu imposto, quando o atacadista passa para o distribuidor, ele paga um outro imposto, até chegar ao varejista e o consumidor final, que ambos vão pagar um outro imposto. Cada um paga uma parcelinha do ICMS. Nesse mundo ideal, onde todo mundo paga imposto, todo mundo estaria fazendo o Estado estaria fazendo uma arrecadação perfeita. O problema é que existem uns buracos no meio. Em algum momento, acaba se perdendo a arrecadação. O que o Estado teve de ideia? Vamos colocar alguns produtos no regime de antecipação, ou seja, substituição tributária. Em vez de o Estado pegar uma partezinha de cada um desses contribuintes que eu falei, ele vai direto na indústria ou no importador. Ele vai no contribuinte substituto, Viviane. Ele escolhe uma pessoa para ele fiscalizar. Essa mesma pessoa é a pessoa que ele vai cobrar esse imposto. Então, ele fala da seguinte maneira. Existe uma margem de valor agregado, que é um percentual que ele entende que seria o percentual de lucro na venda final. Então, um exemplo prático. Um produto que custa 1.000, e saindo da indústria, e lá no varejo sairia, por exemplo, a 1.500, o Estado vem aqui e cobra 50% de margem, para que ele possa arrecadar sobre esse valor. E não importa, tá, Viviane, se lá na frente ele iria estar pagando 1.500 ou não. O Estado fez um estudo onde ele entendeu que aquele produto poderia ser cobrado 50%. No momento que ele cobra esse 50% de margem lá do industrial, ele deixa de se preocupar com o distribuidor, com o atacadista, com o varejista e com nós, consumidor final. Ele fiscaliza uma vez só. Qual o maior problema disso, Viviane? O maior problema disso é que cada produto tem a sua margem, ela é diferenciada. Cada estado pode delegar uma margem diferente, começou a complicar, e não é tão claro para quem está do lado de cá, para quem está adquirindo, se aquele produto que está na substituição tributária foi feito um cálculo correto ou não. Ainda tem essa. Tem produtos que são feitos cálculos matemáticos de formas tão complexas, que é o caso, por exemplo, dos produtos de remédios, que tem que ser por PMC, ou dos produtos de bebidas, que tem que ser por pauta, ou por produtos de margem de valor agregado mesmo. Olha quantas palavras esquisitas eu falei em tão pouco tempo. Imagina ter que verificar isso na nota. Imagina ter que chegar isso ao seu contador e estar perguntando se nem ao mesmo de saber.
Maior problema, imagina formar o seu preço se você não sabe nem mesmo por quanto você comprou, porque você não tem noção de quanto é a margem, quanto foi cobrado de imposto ali dentro. É bem complexo, tá, Viviane? Depende de ter uma pessoa, uma empresa, um consultor, uma contabilidade, assim como é a nossa contabilidade do Bruno, que vai estar sempre passando informações precisas. E um detalhe, Viviane, para assustar mais ainda, essa legislação, ela muda com muita frequência. Posso dizer para você que semanalmente tem pelo menos uma alteração nas mercadorias de substituição tributária. Assim você me assusta, eu não sei nem se eu consigo chegar até o fim desse programa, viu? Se você continuar. Bruno, dá um help aqui para mim. Viviane, qual é a sua versão para substituição tributária? Eu vou te responder fazendo uma pergunta para o Diego também, tá? Nosso final. A substituição tributária, ela não deixa de ser uma forma importante, né, uma forma inteligente do Estado tentar fazer a simplificação da sua cobrança desse imposto. Né? Porque, ao invés de fiscalizar toda a cadeia, como o próprio Diego comentou, ele vai fiscalizar só a indústria, vai só fiscalizar um ente ao invés de 5, 6 que existem naquela cadeia. Então, eu até acho que a retenção do ICMS, ela não deixa de ser uma forma uma forma de contribuição inteligente. Isso na visão do Estado. Tá? Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as nossas palestras que a gente faz por aqui, tem sempre alguém que pergunta a mesma coisa, sempre falando de substituição tributária e de formação de preço, de como formar o seu preço. Diego, por que quando eu compro o mesmo item com o mesmo valor do Espírito Santo, ou de São Paulo, ou de Minas, existem valores que vêm na nota fiscal de preço final diferente? E por que a substituição... Aí eu já estou dando até uma dica, né? O porquê que o ICMS ele é tão diferente assim? Por que isso influencia tanto na formação de preço? Por que isso acontece? Bruno, isso acontece porque, como nós temos diversas alíquotas e os estados são autônomos em colocar essas alíquotas, vamos pensar no seguinte exemplo para você que está aí do outro lado, tá bom? Imagine que o seu produto, vindo de qualquer estado, custe R$1.000. Para você formar o seu preço, vamos esquecer a substituição tributária por um segundo, para você formar o seu preço, você precisa ter o seu custo. O seu custo é valor do produto menos o tributo, que é indireto, que é aquele que você pode se recuperar. Então, imagina o seguinte, Bruno, que eu compre a mercadoria a R$1.000 e venha, por exemplo, de São Paulo. Essa mercadoria a R$1.000 vindo de São Paulo, eu tenho um crédito de R$120. 1.000 vezes 12%. A partir dali, eu formo o meu preço. R$120 é o meu crédito. Então, o meu produto, verdadeiramente, não custou 1.000, ele custou 1.000 menos 120. Imagina que esse produto, com R$1.000, venha do Espírito Santo e ele tem algum conteúdo importado dentro dele. Ele vai vir com a alíquota de 4%. 1.000 vezes 4%, R$40. O meu custo já não é mais 1.000, é 1.000 menos 40. Já temos aí uma diferença enorme, não temos? No primeiro, 1.000 menos 120, para formar o meu custo. No segundo, 1.000 menos 40. E se eu comprar esse mesmo produto dentro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai vir a R$1.000, porém o crédito vai ser de 20%. Logo será 1.000 menos R$200. Nesse momento, Bruno, o mesmo produto, vindo de distribuidores diferentes, faz com que o meu preço se torne um preço louco, porque eu vou ter que fazer no mínimo uma média matemática para não sair perdendo tanto na minha lucratividade. Ou simplesmente vou ter que abrir mão e escolher um dos meus fornecedores para poder comprar a mercadoria. O Estado, Bruno, é autônomo. E você, cliente do nosso canal, você que acompanha o nosso canal, a partir de agora vai estar sabendo cada vez mais sobre legislação. Saiba que, por ser autônomo, o Estado pode te dar diversas alíquotas. Na sua formação de preço, você precisa entender de onde está comprando essa mercadoria. Bruno, nem sempre o preço mais baixo é o preço mais vantajoso, porque depende do seu crédito. Pensando na substituição tributária, se você compra lá de dentro do Estado, a margem de valor agregado ela é uma. Ela é 50%, por exemplo. Se eu compro de São Paulo,
ela tem que ser ajustada, justamente por conta da diferença. Lembra? 20% dentro, 12% fora. Eu não posso usar a mesma margem. A margem vai aumentar. Se for um produto importado, então, Bruno, olha, sinceramente, a margem quase triplica. E isso faz com que o meu preço fique completamente desorganizado. Ainda mais se eu comprar de todos os lugares que eu citei ao mesmo tempo. Se eu comprar de todos os lugares ao mesmo tempo e tentar formar um preço, certamente o meu preço vai ter que ter uma média e nunca um preço fixo, porque senão eu saio perdendo de qualquer maneira. ICMS não é similar ao PIS e a COFINS, por exemplo, que é a alíquota nacional. Cada estado é autônomo para colocar a sua margem, a sua alíquota. E na sua formação de preço, é interessante que você negocie já sabendo qual é o valor do seu crédito. Atenção você que é de dono de empresa, que está fazendo a sua compra agora, consulte o seu contador, passe as notas fiscais para ele, verifique quais são os seus dados. Se você tem uma empresa de classificação fiscal de mercadoria que vai estar tratando todas as suas alíquotas, utilize-a, verifique todos os cadastros, porque 1% de diferença entre uma coisa e outra é 1% que está saindo do seu bolso, da sua lucratividade. Diego, eu estou aqui pensando assim, bem aliviada. Como é bom ser jornalista, não ser contadora, viu? Porque, olha, vou te falar, que rebordosa que vocês têm em mãos. Gente, eu tenho que acelerar aqui rapidamente, tá? Rapidamente, quero perguntar para vocês o seguinte: o Bruno e o Diego podem contribuir. As propostas de reforma tributária que a gente tem aí, elas vão simplificar o ICMS, acabar com essa confusão aí de estado para estado ou não? Olha, Viviane, hoje nós temos a menina dos olhos, que é a CBS. A CBS ela é para PIS e COFINS e ela quer unificar. Vai incluir o IPI. Isso é maravilhoso, tá? A nível nacional. A segunda é o IVA, que quer simplificar o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS. Posso dizer um negócio? É o melhor dos mundos se isso acontecer. No momento que o IVA entrar em ação, diante da proposta que nós temos, eu posso te dizer que 90% do que nós temos de complicação com o ICMS, simplesmente, acaba. Vai descomplicar. Certamente. Agora vamos aguardar a votação, porque depende dos estados, tá bom? Será que o estado vai abrir mão desse ICMS tão complicado? É uma briga aí. Bruno, o que você acha? Eu acho que é possível sim, Viviane, apesar da briga política e de interesse ser grande. Quando foi criado o Simples Nacional, há um tempo atrás, que unificou a cobrança do ICMS também, e isso passou a ser gerido pela União, tá? Pelo governo federal, se criou muita desconfiança entre os estados desse tipo de arrecadação, desse tipo de repasse que o governo iria fazer aos estados. Isso foi no começo. Hoje em dia funciona muito bem. Então, assim, é uma esperança e é uma necessidade, acima de tudo. Já passou da hora, né? Os empresários, os contadores não aguentam mais essa confusão tributária no que tange o ICMS. Já passou da hora e tomara que aconteça. Vamos ver, né? Tivemos aí a reforma da Previdência, vamos torcer aí, né, para no meio dessa confusão política a gente conseguir fazer essa reforma tributária. Quero agradecer o Diego, muito obrigada, viu, Diego, pela sua contribuição, por descomplicar um pouquinho, porque é muito complexo mesmo, por descomplicar um pouquinho esse tema de ICMS e substituição tributária. Eu que agradeço e sempre que eu precisar, é só entrar em contato e vou estar aqui com vocês. Obrigada, Bruno, obrigada. Nada, Vivi, você aqui do nosso canal, qualquer dúvida com relação ao ICMS, entre em contato conosco da Farma Contábil, que nós vamos ajudar você no que for preciso para você ter uma melhor formação de preço, para você entender um pouco mais desse tema. Estamos aqui à disposição de todos aqui do nosso canal. Gente, valeu, agradeço. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha descomplicado um pouquinho esse tema de ICMS, substituição tributária. Acompanhe os novos episódios, inscreva-se no canal para você não perder nada. Compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, com os seus colegas, com outros empresários. Eu espero você na próxima quinzena, porque o nosso programa é quinzenal. Eu te vejo lá. Um abraço, tchau.